chegou a abençoada festa de outono, o dia da expiação. Hoje, vamos estudar a palavra de Deus juntos com o sermão intitulado Dia da Expiação e a Graça da Redenção. A origem do dia da expiação remonta ao facto dos israelitas terem adorado um bezerro de ouro quando Moisés recebeu as primeiras tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Ele partiu as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, atirando-as para o sopé da montanha. E nesse dia deu-se o trágico acontecimento da morte de 3.000 pessoas. Eles idolatraram o bezerro de ouro e cometeram atos de quebrar o primeiro mandamento de Deus. Mais tarde, o povo voltou a ouvir a vontade de Deus através de Moisés. Compreendeu corretamente quais eram os seus pecados e transgressões. Pediu sinceramente a Deus que perdoasse todos os seus pecados e transgressões. Por isso, Deus decidiu dar o segundo conjunto dos 10 mandamentos como símbolo do perdão dos seus pecados, pelo que ordenou a Moisés que voltasse a subir ao Monte Sinai. Esse dia era o primeiro dia do 6º mês segundo o calendário sagrado. No primeiro dia do 6º mês, Moisés subiu pela segunda vez ao Monte Sinai. Depois de jejuar durante 40 dias, Moisés desceu depois de receber de Deus o segundo conjunto dos 10 mandamentos. Por outras palavras, o dia em que Moisés desceu com os 10 mandamentos de Deus, que simbolizavam o perdão de todos os pecados e transgressões dos israelitas, era o 10º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. O 10º dia do 7º mês foi designado como dia da expiação, um dia em que todos os pecados e transgressões são perdoados pela graça de Deus. No primeiro dia do 7º mês, tocavam-se as trombetas para preparar o dia da expiação. Desta forma, Deus estabeleceu a festa das trombetas no primeiro dia do 7º mês e o dia da expiação no 10º dia. Para permitir que o povo voltasse totalmente os seus corações e mentes para Deus, confessasse e se arrependesse dos seus pecados e transgressões. Deus não quis apenas que conhecêssemos os regulamentos dos sacrifícios do Antigo Testamento, mas tornou possível que nós descobríssemos o significado espiritual escondido nesses regulamentos. O significado de receber os 10 mandamentos pela segunda vez no 10º dia do 7º mês simboliza receber o perdão de Deus por todos os nossos pecados e transgressões. Uma vez que hoje é o dia da expiação, devemos examinar a questão do pecado. Passemos ao Levítico para ver que tipo de cerimónia de adoração tinha lugar no dia da expiação. Por favor, abram o livro do Levítico, capítulo 16. Vejamos o capítulo 16, versículo 6, de Levítico. Vejamos como Deus definiu o significado de redenção no Antigo Testamento. Capítulo 16, versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Nos tempos do Antigo Testamento, no dia da expiação,
O sacerdote sacrificava um novilho para si e para a sua família e escolhia 2 bodes. Um bode era escolhido por sorteio como oferta pelo pecado ao Senhor, e o outro bode emissário que representa Satanás, que é a causa do pecado, era também escolhido por sorteio para levar o pecado. Assim, eram lançadas sortes sobre os 2 bodes, como oferta pelo pecado em favor do Senhor e o outro como bode emissário. Continuemos a estudar as palavras de Deus para descobrir o que foi feito com as sortes que foram lançadas. Passemos ao versículo 20. Vejamos o versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então farás chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, seja, o bode emissário, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Exporá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. Quando o bode emissário é enviado para o deserto, não há comida nem erva para ele comer. O bode emissário vagueia e acaba por morrer no deserto. Nós temos de compreender bem a razão pela qual Deus estabeleceu todos estes procedimentos. O pecado não é diretamente expiado e desaparece. Quando o povo pecava, trazia uma ovelha ou um bode e confessava o seu pecado ao sacerdote. Para onde transferiram o seu pecado? Eles transferiram-no para esse animal. Havia um regulamento em que o salário dos pecados, que deveriam ser pagos com a morte, era transferido para um animal. É aí que reside a profunda vontade de Deus ao estabelecer este regulamento nos tempos do Antigo Testamento. Quando os pecados são transferidos para uma ovelha ou cabra, esta tem de morrer para que todos os pecados desapareçam. No entanto, o pecado não desaparece imediatamente. Em vez disso, o pecado que foi transferido para a ovelha ou para o bode fica no santuário durante o ano. O dia em que o sangue dos animais, que era colocado nos chifres do altar no santuário, é totalmente expiado e finalmente eliminado, é o dia da expiação. A expiação temporária era alcançada, mas a expiação completa dos pecados só poderia ser realizada no dia da expiação. Deus estabeleceu este sistema através da lei de Moisés nos tempos do Antigo Testamento. Por isso, no dia da expiação, o sumo sacerdote deve entrar no Santo dos Santos para que os pecados desapareçam completamente. Sem a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, os pecados não são eliminados definitivamente, mas são apenas transferidos para o santuário durante algum tempo e aí permanecem. No entanto, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, colocava os pecados do povo no bode emissário e enviava-o para o deserto. Então, para onde eram transferidos todos os pecados? Eram completamente passados ao bode emissário, que representa o diabo, que é o originador do pecado. Depois, o bode emissário era enviado para um deserto desolado, um lugar sem pessoas, sem vegetação, mas apenas uma terra estéril. No final, o bode emissário vaguearia por uma terra de morte, sem poder comer nem beber, e acabaria por morrer aí. Era este o regulamento do Antigo Testamento. Quando nós pecamos e pedimos perdão a Deus, todos os nossos pecados são transferidos para o santuário nesse momento.
O santuário, segundo a Bíblia, refere-se a Cristo. Está escrito que Deus cumpre o papel do santuário. Assim, todos os pecados são temporariamente transferidos para Deus e quando são passados para o nosso inimigo, o diabo, todos os pecados são completamente eliminados nesse momento. No entanto, há um processo essencial neste assunto: entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. Quando Deus ordenou a construção do Santo dos Santos, não especificou ele as suas dimensões, os mesmos comprimento, largura e altura. Confirmemos isto através de 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6, versículo 14. Assim, edificou Salomão a casa e a rematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto, cobriu com madeira por dentro, cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 covados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar fica perto da entrada e o Santo dos Santos fica mais para dentro, razão pela qual também é chamado de santuário interior. Versículo 17. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 covados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colocíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 covados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. O que é que tem o mesmo comprimento, largura e altura? O Santo dos Santos foi construído para ter o mesmo comprimento, largura e altura. Só entrando aqui é que os nossos pecados podem ser completamente eliminados. Caso contrário, o pecado permaneceria sempre no santuário. Tal como confirmamos, através da construção do Templo de Salomão, que o Santo dos Santos tem o mesmo comprimento, largura e altura, esta cena reaparece na revelação de João. Passemos ao livro do Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha e me mostrou. O que é que o anjo mostrou? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Versículo 16. A cidade, isto é, Jerusalém, é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, qual é a largura e a altura? Largura e altura são iguais. Segundo Apocalipse, capítulo 21, como é que é a santa cidade de Jerusalém que desce do céu? Ela tem o mesmo comprimento, largura e altura. De acordo com Gálatas, capítulo 4, versículo 26, quem é que Jerusalém representa? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Através da lei do Antigo Testamento, Deus fez-nos compreender a importância do Santo dos Santos. O sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Sem entrar nele, os pecados do povo nunca poderiam ser completamente eliminados. Deus permite-nos perceber que isto também se aplica a nós. Se nós não tivermos uma fé firme na Mãe Jerusalém Celestial, não podemos receber o completo perdão dos nossos pecados. Em última análise, enquanto a verdade de Deus Mãe não for totalmente revelada, a aniquilação completa do pecado é impossível. Podemos pensar, o sumo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos em qualquer altura.
No entanto, Deus não decretou que fosse assim. Deus não lhes permitiu entrar, exceto no dia da expiação. O Santo dos Santos era o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Só quando o sumo sacerdote entrava ali e efetuava a expressão do sangue sacrificial é que todos os pecados do povo acumulados no santuário ao longo do ano podiam ser transferidos para o bode emissário. Só então, o perdão completo dos pecados era realizado no Antigo Testamento. A este respeito, há algo em que temos de pensar. Quando o povo pecava, para ser perdoado dos seus pecados, trazia ovelhas ou cabras. Como deve ser a sensação do ponto de vista do animal? Como é que eles terão sentido? Temos de refletir um pouco sobre isto. Quem é que esse animal representava? Não está escrito que o animal que foi sacrificado como oferta pelo pecado representa Cristo? Deus até distinguiu o género. Por exemplo, qual deve ser o cordeiro da Páscoa? Ele distinguiu claramente o género masculino das ovelhas e das cabras. Ele distinguiu o género de cada sacrifício, como um carneiro ou uma ovelha. Qual é o significado de tudo isto? Nós devemos lembrar-nos de que o sacrifício e o sofrimento de Deus Pai e de Deus Mãe estão incluídos em cada sacrifício, tudo para a expiação dos nossos pecados. Quando os israelitas pecavam e se apercebiam que eram pecadores, confessavam os seus pecados ao sacerdote e levavam uma ovelha, dizendo: por favor, transfere todos os meus pecados para esta ovelha. Do ponto de vista da ovelha, quão aterrorizada deve ter ficado, sabendo que chegou o momento de morrer. Quão doloroso seria? Nós podemos compreender o coração de Cristo, que é o cordeiro sacrificial para a expiação, quando lemos Lucas, capítulo 22. No dia da Páscoa, um dia antes de ser crucificado, ele orou com os discípulos no Monte das Oliveiras. O que é que aconteceu ao suor que lhes corria da testa? Está escrito: o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Pensando que ia ser crucificado no dia seguinte, ele orou: ai, se queres, passa de mim este cálice. As ovelhas e as cabras que eram oferecidas como sacrifícios de expiação passavam por isso todos os dias. Para evitar transferir essa dor e esse sofrimento para as ovelhas, o povo não deve pecar. Não é verdade? Se as pessoas cometerem pecados, esses pecados serão inevitavelmente transferidos para as ovelhas ou cabras, que representam o pai e a mãe. Todos os nossos pecados e transgressões são completamente expiados através do dia da expiação. De agora em diante, em vez de dizer que nossos pecados foram completamente perdoados através de nossas orações ao Pai e à Mãe dentro da verdade da Páscoa e da Nova Aliança, e continuamente pecar e depois orar repetidamente, precisamos olhar mais de perto para o coração do Pai e da Mãe, que se tornam nossa oferta pelo pecado e o sacrifício para a expiação. O que sentiria a ovelha ou o bode que é sacrificado no altar? Pensem na lâmina afiada e temível que seria colocada no seu próprio corpo. Como um cordeiro que é conduzido ao matadouro, não sabe verdadeiramente o que fazer. Tem de percorrer o caminho que não quer. É por isso que Deus nos exortou e implorou seriamente, dizendo: não se envolvam mais com o pecado, não pertençam ao pecado e não se tornem escravos do pecado novamente. Se nós lidarmos sozinhos com os nossos pecados, podemos considerar que o problema é menos grave.
No entanto, todos os dias infligimos essa dor ao pai e à mãe. Os israelitas ofereciam sacrifícios 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Se o fizessem durante 365 dias, pelo menos 720 vezes no ano, eles teriam de passar pela dor da morte e suportar o sofrimento. Eles tornam-se também uma oferta pelos pecados que as pessoas cometem continuamente todos os dias. Se 100 pessoas pecam, isso acrescenta mais 100, e se 1000 pessoas pecam, isso acrescenta mais 1000. Irmãos e irmãs, nós temos de refletir sobre a palavra resgate. Não se trata de carregarmos os nossos próprios pecados, mas de os transferirmos para outra pessoa. A pessoa que transfere o seu pecado pode não sentir grande coisa, pois o impacto não é significativo para ela. Ela não está a pagar o salário. Mas o que dizer de Deus, nosso Pai e nossa Mãe, que se tornaram o resgate dos nossos pecados? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Tendo em conta a seriedade com que ele deve ter estado dado que aquelas gotas de suor se transformaram em gotas de sangue e caíram da sua testa para o chão, devemos estar determinados a não tomar a palavra resgate de ânimo leve, simplesmente porque não sentimos qualquer impacto direto ou dor com isso. Além disso, considerem que esta história se repetiu constantemente durante um longo período de 1500 anos, desde o tempo de Moisés até ao tempo de Cristo. Foi assim que se estabeleceu o regulamento da Nova Aliança. O sistema da Nova Aliança não foi estabelecido à custa de tanta dor? Na verdade, da Nova Aliança, nem mesmo uma única festa, o dia de sábado, ou qualquer uma das leis, decretos e regulamentos de Deus são insignificantes. Todos eles foram estabelecidos a partir do sacrifício de Deus. Por isso, nunca devemos esquecer o amor sem limites, o sacrifício e a devoção dos nossos pais celestiais, que fizeram todos os esforços para os transmitir aos seus filhos. Cada vez que nós celebramos as festas, recordamo-o. Por isso, neste dia da expiação, demos graças a Deus em todas as circunstâncias pela imensa graça da redenção, com firme propósito de nunca mais cair em pecado. Nós devemos tornar-nos a luz do mundo e o sal da terra, tal como Deus nos ensinou, e percorrer fielmente o caminho que Deus nos traçou. Hoje, enquanto os nossos pecados estão a ser perdoados, devemos mais uma vez gravar nos nossos corações os corações do pai e da mãe que estiveram na posição de resgate, dar graças pela sua graça e cumprir fielmente a missão do Evangelho que nos foi confiada. Alguns poderão pensar, por que é que havemos de pregar nesta terra? A pregação pode ser vista como a condução de outros pecadores ao arrependimento, que é uma expressão do verdadeiro arrependimento perante Deus. Foi por isso que Deus nos mandou pregar este Evangelho a todos os povos em Samaria e até aos confins da terra. É por isso que estamos a pregar agora. Pregar a muitas pessoas, conduzi-las e orientá-las não é fácil. Então, por que é que Deus nos deu esta missão? Deus quer que espalhemos esta boa nova a toda a gente para que Ele possa separar aqueles que aceitam daqueles que não a aceitam. É por isso que estamos a pregar o Evangelho. Nunca devemos vangloriar-nos. Uma vez que pecamos no céu e fomos lançados nesta terra, a ordem mais fundamental de Deus para nós, pecadores celestiais, é: te arrependeste verdadeiramente, ajuda os outros a arrependerem-se também. É disso que se trata a pregação.
Nós pregamos para levar as pessoas ao arrependimento, não apenas para que conheçam a Páscoa e o sábado em si. A pregação não tem como objetivo mostrar às pessoas o caminho para reconhecerem o nosso Pai e a nossa Mãe Celestiais, para que percebam corretamente que fomos anjos no céu lançados neste mundo, para regressarem ao nosso país de origem perdido, o eterno reino dos céus. Através deste dia da expiação, todos os filhos e filhas devem primeiro perceber a imensa graça da redenção. Refletindo sobre a graça do nosso Pai e da nossa Mãe Celestiais, que carregaram os nossos pecados, até ao ponto de derramarem sangue na cruz, toda a família de Sião deve dar o seu melhor na realização da missão do Evangelho. Considerando o significado dentro do regulamento do Antigo Testamento, podemos perceber que o inimigo, o diabo, será atormentado para sempre no abismo, como está escrito em Apocalipse, culminando com a sua destruição. Este é o processo completo de erradicação do pecado que Deus revelou no Novo Testamento. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram um espelho e uma sombra do que aconteceria no Novo Testamento. Nesse processo, o Pai Celestial e a Mãe Celestial tornaram-se o sacrifício para a expiação. Mais uma vez, eu gostaria de pedir a todos os membros da nossa família celestial que nunca esqueçam os seus sacrifícios. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.